Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do Canal Educação. Sou Georgia Soares, professora de Educação Física, e é o nosso boa noite todo especial aqui para a galera de Hugo Napoleão, Novo Santo Antônio, a galera que está no YouTube, a galera que vai assistir a nossa aula depois, a galera que vai depois conectar lá na nossa aula, no nosso site aí do Canal Educação. Gente, hoje nós vamos falar de um conteúdo que eu particularmente tenho uma certa paixão, né? Gosto muito de rapel, dos esportes de aventura, mas confesso para vocês, eu não sou muito aventureira não, viu, gente? Gosto, mas não sou muito aventureira. Todo mundo acha que eu sou radical, né? Então, não sou radical. Já fui radical, mas hoje em dia eu não sou mais radical, não faço essas loucuras, não faço rapel, não faço big jump, não faço voos. Não faço mais, gente, porque a pessoa depois que tem filho, o negócio fica mais comedido, né? A gente fica mais com medo. Então, galera, nosso objeto de conhecimento hoje é um esporte de aventura, o rapel, tá? Nós temos aqui como objetivo reconhecer as características da modalidade. E depois eu quero que vocês assistam aí, né, alguns vídeos de rapel, alguns vídeos de escalada para reconhecer aí as diferenças, as particularidades de cada modalidade, certinho? Meu povo, bora para a nossa prática de hoje, bora para a nossa aula de hoje, tá? Então, quais são os esportes de aventura? Eu gosto e quero tocar num assunto muito importante para vocês, e quero que vocês reconheçam aí quais as diferenças, tá? Existem os esportes de aventura que nós chamamos esportes de aventura da natureza, tá? E também temos esportes de aventura urbano. Nós vamos trabalhar hoje práticas corporais de aventura. Essas práticas corporais vão trazer aí as diversas formas dessa experimentação, do desafio, da experiência corporal, dessas peripécias, dessas proezas, tá? Então, a gente vai trabalhar aí essas experiências, explorar aí do sentido de aventura, né? A aventura é aventurar-se, é trazer ali aquele desconforto, aquele receio, aquele medo, tá? Um ambiente que a gente chama de ambiente desafiador. Então, práticas corporais de aventura é práticas corporais desafiadoras, que traz ali o certo desafio, que não tem ali uma certeza absoluta. Até porque as aventuras, elas trazem ali uma certa incertezas, né? Trazem incertezas. E aí, gente, a gente tem que pensar aqui nas práticas corporais de aventuras. Quais são elas? Quais são elas? Nós temos as práticas corporais de aventura urbanas e as práticas corporais de aventuras da natureza, certo? Então, pensando nessas práticas corporais de aventura urbana e de natureza, eu quero que vocês me digam, tá? Me digam quais são as práticas de aventura da natureza e quais são as práticas de aventura urbanas, tá? Quais são elas? Quais são essas práticas? E eu vou deixar aí 2 minutos na tela para vocês me dizerem quais são as urbanas, tá? As urbanas e as natureza, ok? Então, a gente vai ter aqui essas duas práticas, urbanas e natureza. Eu quero que vocês digam aí quais vocês conhecem. Pode ser pelo menos uma de cada, tá bom? 2 minutinhos aí, Nilton.
Vamos lá, gente. Então, quais são as práticas de aventura urbanas? Dentro das práticas de aventura urbana, nós temos o skate, nós temos BMX, tá? Nós temos parkour, nós temos rapel. Parkour é uma modalidade de saltos, tá? De saltos sobre edificações, sobre edifícios, sobre bancos, dentro da cidade, certo? Parkour é isso. Aí nós temos escaladas também que dá para a gente fazer dentro da cidade. Temos essas modalidades, certo? Skate, BMX, nós temos patins, ok, patins, perfeito, patins, eu estava esquecendo aqui do patins, mas é isso. E da natureza? Aí da natureza a gente tem um bocado também. Vamos lá, nós temos rafting, que é um esporte de descida aquático. Nós temos trekking, que é uma caminhada. Nós temos rapel, nós temos tirolesa, nós temos várias modalidades. Eita, que quando a gente precisa lembrar, né, a cabeça chega vai longe. Certo? Mas, galera, quais são os benefícios de praticar o esporte? Ah, temos o surf também, que é um esporte que é da natureza, que é maravilhoso. Nós temos o kitesurf, eu já fiz kite, adoro kite. Gente, kite é muito gostoso, né? Mas quais são os benefícios da prática do esporte da natureza? Nós temos vários benefícios. Primeiro, condicionamento físico. Segundo, contato ali com a natureza, isso vai proporcionar um relaxamento de alma, né? Um relaxamento mental. Vai trazer para vocês ali aquela sensação de relaxamento, aquela sensação de endorfinas. A prática desse esporte, ele libera aí vários hormônios, vai deixar você bem relaxado, essa sensação de bem-estar. Vai promover socialização, tá? Vai trazer aí bastante desafios para você, porque é muito desafiador, ok? Então, nós temos aí uma prática que vai promover bastante socialização, vai promover aí a liberação de endorfinas. É um ambiente desafiador, um ambiente motivador também, ok? E dentro dessas práticas de natureza, a gente tem ali o risco, que a gente chama de um risco controlado, tá? A gente tem o trabalho desse risco controlado. O que seria esse risco controlado? A gente trabalha com as incertezas, com explorar essas incertezas através do ambiente e controlar, na medida do possível, esse risco. Como é que a gente vai controlar esse risco, galera? Tem várias formas da gente controlar esse risco, né? Desde você controlar ali através da corrida, através da bicicleta, através das cordas para o rapel, certo? A gente vai dando ali uma controlada, ok? Mas lembrando que são ambientes que vai proporcionar ali uma certa incerteza. Então, o ambiente que traz uma incerteza, ele vai trazer ali diversos desafios. Então, a gente tem que estar preparados para os desafios, certo? Eu vou falar um relato meu aqui sobre um esporte de aventura que, como eu falei, eu fiz kitesurf. O kitesurf, gente, é uma modalidade onde você utiliza uma prancha, tá? E tem uma pipa. É uma pipa, só que essa pipa, ela é de um material sintético, que não é papel, né? Como vocês estão acostumados a ver pipas. Não são, mas é uma pipa de um material sintético, parecido com plástico, que faz a gente voar, né? Para fazer as manobras. E a gente faz que um deslizar na água, ok? Apesar de eu saber nadar, gente, eu sempre costumo falar que as práticas de aventura, elas requerem um risco, saber controlar determinadas variáveis, saber controlar determinados riscos, certo? E numa determinada situação, eu derrubei o kite, né? O kite pode cair, porque ele não estava dentro de uma zona de vento, e se você baixar muito o kite, você não pegar vento, porque a pipa, ela é controlada pelo vento. Então, se não tem vento, não tem kite,
tá? Isso é uma coisa que a gente avalia. Se o vento tá para kite, se o vento não tá para kite. Se acabou o vento, de repente você pode estar numa situação de perigo, dependendo de onde você esteja. Então, isso é uma coisa que o kitesurfista tem que avaliar o tempo inteiro. Se tem previsão desse vento acabar, que horas que ele vai acabar, até que horas, quantas rajadas é aquele vento, quantos nós, né? E aí, isso tudo são questões que tem que ser avaliada. Bem, gente, aí eu comecei a fazer a prática, eu estava com o meu instrutor, e eu sei nadar, desde criança eu sei nadar. Nunca tive problema com mar, nunca tive medo de mar, mas enfim. Derrubei o kite. Tentei levantar uma vez, não consegui. Tentei duas, não consegui. Tentei três, não consegui. E aí, na quarta, eu já estava aqui afundando com desespero já. Eu já estava submergindo. E vocês vão me perguntar, como assim, professora, você estava afundando? Pois é, eu comecei a ficar desespero, porque eu estava já bem, bem distante da praia. Não conseguia mais colocar os pés no chão. E no desespero de levantar o kite, não consegui, eu comecei a ficar nervosa. E eu confesso para vocês que eu já estava me afogando e afogando o professor. Foi quando o professor me deu um grito, pediu para eu parar, para eu ter calma, que ele ia levantar o kite e que a gente ia sair dali. Mas eu confesso para vocês que a água, as práticas de aventuras, elas precisam ter exatamente o controle do risco. Né? Você tem que dominar, controlar os riscos. Por quê? Porque são práticas que você realmente pode passar por uma situação de perigo. Uma situação de perigo, o que você vai fazer em determinada situação? Você tem que estar com aquele esquema mental todo articulado. Né? E as pessoas não sabem desses riscos, não sabem dessas práticas, não sabem o que pode acontecer e acabam se submetendo a uma situação bem perigosa, né? E aí, depois que o professor deu um grito, eu acho que eu acordei, né? Porque eu estava realmente meio doida, porque eu sabia nadar, eu tenho experiência de nado, poderia nadar voltando e tal. E eu estava realmente meio desesperada. Eu acho que o que me acometeu foi a sensação dos peixes, do tubarão, e eu tenho um pouco de medo disso. Mas eu não sabia que meu medo era tanto, né? Tanto para tanto. Então, na hora, eu fiquei realmente desesperada. Então, as pessoas acham que não vão morrer afogadas, né? O primeiro erro que você comete é achar que não vai acontecer com você, né? A gente teve, né, ali a situação do risco. É você achar que se acontecer, você vai saber resolver, né? E, na realidade, a gente sabe, a gente tem que saber resolver essas intercorrências, certo? Então, quando a gente controla esse risco, a gente sabe trabalhar aí aquele risco controlado, a gente vai identificando ali o formato das atividades que você quer praticar, né? Então, os esportes radicais, os esportes de aventura, eles são realmente modalidades que têm ali um certo risco, um certo trabalho diferenciado, tá? Que vai proporcionar ali para aquela pessoa que está praticando uma certa necessidade de entender ali as condições do espaço, entender as condições do clima, entender as condições da natureza, né? E tem um detalhe muito grande, gente, respeitar as possibilidades. Então, não adianta eu só saber técnicas de nado se eu não respeitar a ação do mar, né? Não respeitar a ação do mar. E até, a propósito, eu quero que vocês assistam 2 filmes bem interessantes, que é Solo, que é um filme espanhol, Solo, e 127 horas. Esse 127 horas, se eu não me engano, ele já passou na TV aberta. O Solo e os 127 horas falam de 2 esportes de aventura da natureza, certo? O cara ele desce cavernas, os 127 horas, e o outro Solo é de um surfista que sofre um acidente. O Solo e os 127 horas, eles sofrem um acidente. O Solo, ele fica preso por 127 horas em uma pedra e toma uma difícil decisão, que é amputar o braço.
ele mesmo amputa o braço, né? Ou era amputar o braço, ou era morrer preso na pedra. Gente, e aí, qual seria a nossa reação, né, quando a gente passasse por uma situação dessa? E o solo? O solo, ele foi para uma prática de aventura e lá ele desabou, né, em um desfiladeiro e sofreu várias fraturas, inclusive fratura de coluna, ao ponto que ele perdeu o movimento das pernas, ficou paralítico. E esse solo também é desesperador, o filme. É extremamente desesperador, porque ele fica isolado, sem contato, sem telefone, sem nada, tá? E ele fica sem conseguir sair de onde ele estava. Duas lições que eu quero falar para vocês sobre os esportes de aventura. É que todos, aliás, todos os esportes de aventura, nós precisamos entender que existe uma necessidade de você ter consciência de que você precisa sempre estar avisando uma pessoa da sua prática. Então, é uma prática que precisa estar apoiada por terceiros, tá? Nunca você deve fazer uma prática como um esporte de aventura sem o outro saber que você vai, né? Ou sem comunicar a alguém. Isso realmente é inapropriado, porque o solo e os 127 horas, se houvesse tido ali uma comunicação, qual seria o destino, qual seria a trajetória, ficaria muito mais fácil você identificar. Eu sempre falo para quem vai pedalar, galera que tem pedalado aí, galera que faz trilha, quando você for sair de casa para fazer qualquer esporte de aventura, você avisa todo o teu percurso. Porque se você demorar a chegar, é mais fácil da gente te encontrar. Né? Então, se você sai para fazer um percurso e vai para outro, sofre um acidente lá, daqui que a gente vai achar você, a pessoa já tem morrido. Né? A história dos dois aí são histórias verídicas, tá? Dos dois atletas, das duas pessoas, são histórias verídicas. Histórias que podem acontecer assim como aconteceram com eles, podem acontecer conosco também, tá? E a gente precisa estar ciente que essas práticas elas precisam ser guiadas. Nós vamos falar de rapel, que é o rapel, né, gente? O rapel ele é uma técnica de descida vertical. Descida vertical. Você vai descer nesse sentido, verticalmente. Tá? O que a gente precisa para a prática do rapel? A gente precisa usar equipamentos apropriados. São cordas, grampos, coisas que vão te deixar presos, fixos, mas que te tragam ali muita segurança. A história do rapel, gente, é uma história bem antiga, né? Diz que isso está ligado exatamente com a necessidade do homem descer nas cavernas, nas montanhas. E é exatamente por não haver ali pista, por não haver aliás, por haver obstáculos naturais, tá? Eles precisassem descer. Imagina, tu chegou no topo de uma montanha e não sabe mais por onde descer, vai fazer o quê? Né? E aí eles começaram a descer as cavernas, né? E aí, gente, rapel, ele veio de um termo francês, veio exatamente do criador da técnica, que é o Jean-Charles Stratton, tá? Por volta de 1879, ele disse que usava a técnica retirar vivement passez-vous la corcuit, ou seja, la rappel, que quer dizer, quando chegava perto, meu francês piorou muito, gente. Quando chegava perto dos meus companheiros, eu puxava fortemente por uma corda, ou seja, recuperava. Rapel quer dizer recuperar, tá? A palavra rapel significa recuperar. Então, galera, esse rapel ele começou de fato a ser difundido aí no século XX, tá? Principalmente por essa necessidade de descer aí em algumas cavernas, descer algumas montanhas, os espeleólogos, que são os estudiosos de caverna. E aí eles começaram a estudar as cavernas, eles começaram a estudar os cânions. Aí no norte da Espanha, do sul da França, eles começaram a desenvolver as técnicas de descidas.
E aí eles começaram a querer acessar exatamente lugares que nunca antes foi acessado, como rios, desfiladeiros, cânions, né? Então tem lugares que é extremamente difícil descer. Então a melhor forma de descer seria o rapel. Só que esse rapel, gente, ele foi melhorando, as técnicas foram melhorando e até chegar no Brasil. Chegou aí no século XX, século XXI por aí, tá? Finalzinho do século XX, XXI. E ele é extremamente difundido aqui no nosso país. Eu vou apresentar para vocês alguns estilos de rapel, tá? Tereza Monteiro, estou aqui acompanhando o chat, tá certo? Também a gente entende a sua demanda, a sua necessidade aí dos exercícios, mas assim, a gente segue, Tereza, a observação do que nos é proposto pela Secretaria através da nossa matriz curricular, tá? Então, a nossa matriz curricular, ela traz aí alguns conteúdos que a gente, infelizmente, não tem como praticar. Por exemplo, não tem como a gente praticar rapel, a gente tem que falar do rapel, a gente tem que mostrar, tem que propor aqui para vocês, tá? Tem outros conteúdos também que a gente realmente tem ali as nossas características, mas nós acabamos de sair, né? Nós tivemos aulas práticas aí há semanas atrás. Não sei se você estava acompanhando as nossas aulas, mas nós tivemos ali algumas semanas aulas práticas. Então tá bem recente, viu? Mas eu entendo para você que essa dinâmica ela realmente é bem interessante, tá? Então, galera, a gente tem um rapel inclinado, rapel vertical e rapel negativo. Eu vou falar aqui desses 3 modelos, mas tem mais um outro. Rapel inclinado, gente, ele é o mais simples, tá? Esse é o mais simples. Ele traz ali uma pequena inclinação, tá? Onde você joga ali 90 graus de inclinação através de uma pedra, através de um paredão, certo? E ele é simplesmente a base para todos os iniciantes, certo? Todos os iniciantes vão começar por esse rapel. Esse rapel, ele traz ali vamos dizer, o caminho das pedras, literalmente, para quem quer começar nessa modalidade. Rapel vertical, gente. Como é o rapel vertical? Ele não é diferente do inclinado, certo? Só que ele tem uma diferença na saída. Nesse daqui, a saída, tá? A saída começa com os pés sendo apoiados. No vertical, ele vai saltar, ele vai sair de um plano que a gente chama de plano horizontal para o vertical, ok? Ele sai de um plano e vamos dizer, desaba para o outro, para o vertical. Então, essa passagem, gente, essa troca, ela precisa realmente de mais técnica, tá? Precisa de mais técnica, precisa de mais, vamos dizer, ele precisa de mais técnica, ele precisa de mais força, tá? Precisa exatamente dessa necessidade de frear o movimento, tá? Entendi, então, Tereza Monteiro falou que são atividades para responder junto. Ah, agora sim, entendi, certo? Entendi. Rapel negativo. Entendi, vou observar vou analisar a sua perspectiva também, tá bom? Rapel negativo, gente, como é o rapel negativo? Ele é um dos mais praticados, certo? Ele é feito em livre, ou seja, não há nenhum contato com o membro inferior, na parede, na pedra, certo? O ponto crítico dele é a saída, porque aqui o praticante ele vai ficar quase de cabeça para baixo, certo? E nessa hora ele tem uma pressão muito grande na cadeirinha, ok? E aí ele vai necessitar saber usar bastante o freio. E a velocidade da descida, como ela pode acontecer extremamente rápida, tá? Ela pode despencar de uma vez, então ele tem que trabalhar ali com a velocidade controlada, certo? Aí nós temos outros estilos, que são os estilos mais difíceis, que é o invertido negativo,
É o rapel de frente inclinado, o rapel de cachoeira e o rapel intercalado, ok? Mas, galera, confesso para vocês que vocês realmente ficam um pouco tensos, né? Por tanta teoria, por tanta explicação. Mas vamos fazer o seguinte: alguém que tiver alguma dúvida, pode colocar, faz que nem a Tereza, coloca no chat aí as dúvidas de vocês, que a gente volta já já respondendo aí todas as dúvidas de vocês. Só um minutinho. Bora lá, galera. Rapel invertido negativo. O invertido negativo, gente, ele é muito parecido com o invertido. Só que o que que acontece? Nessa hora aqui, a posição vai ser totalmente de cabeça para baixo. Totalmente, tá? Então, olha só que louco. Antes de começar a executar essa modalidade, o praticante ele mentaliza toda a operação. Ele já desce com toda a operação esquematizada na cabeça. Sobre os freios, sobre a velocidade, o que que deve fazer, revisa tudo isso. Mas, gente, agora tocando num ponto bastante importante. Quantas vezes você não já ouviu alguém ou já viu alguma reportagem que falava assim: fulano foi fazer um voo e caiu de paraquedas. Fulano foi fazer um salto, caiu e morreu. Às vezes, gente, no esporte de aventura, você não tem uma segunda chance. Por quê? Imagina que tu tá descendo uma cachoeira a mais de 100 metros. 120 metros. Gente, o suficiente para você morrer, vamos dizer, 5 metros de altura já é o suficiente para você ter um traumatismo craniano e morrer. Se você cair no chão, gente, bater a cabeça no chão, o crânio, apesar das pessoas saberem que o crânio é extremamente resistente, ele não é resistente a uma queda desse tamanho, dessa altura. Se você cair a 5 metros de altura, você bater a cabeça no chão, a velocidade não é tão alta, porém você pode ter um traumatismo fatal. Então, tu imagina descer de cabeça para baixo a uma velocidade de mais de 60 km por hora e você vai se chocar com a pedra, com o chão, com o solo. O que que vai acontecer? Óbvio que você vai morrer, óbvio, né? Você vai estar ali todo fraturado, múltiplas fraturas, com, vamos dizer, perfurações de vários órgãos. Então, galera, não há uma segunda chance. Imagina cair de um paraquedas. Não tem como você sobreviver, né? Não tem como. Porque você está ali, realmente, a altura, a velocidade é muito brusco, né? A descida, a aterrissagem, não tem como. Não dá para sobreviver. A não ser que você caia em algumas árvores e vai amortecendo essa queda. Mas, caso contrário, você morre imediatamente, né?
Então, galera, então esse tipo de descida, às vezes é o único erro que a pessoa esqueceu de fazer e na hora do desespero não dá mais tempo, porque é muito rápido, tá? Muito rápido. Aí você tá lá, descendo de paraquedas, imagina, descendo de paraquedas, esquece a posição de acionar o paraquedas abriu, o que que você vai fazer? Ou o paraquedas enroscou, o que que você vai fazer? Então, esse mapa mental, ele deve ser feito antes de você fazer as práticas, né? Isso deve ter você ter feito e refeito ele mentalmente. Inclusive, eu estava até assistindo um filme, recente esse filme que eu estava assistindo. Tá no Netflix, inclusive. Que é de uma garota, ela namorava com um cara que era mergulhador, né, profissional. E ele já tinha batido vários recordes do book, né? Do Guinness Book, né? Do Guinness, né? Eu falei do book, é do Guinness Book. Do Guinness, né? Ele tinha batido vários recordes, inclusive, gente, nesses recordes que ele batia, eram condições sobre-humanas, né? Fora da normalidade. Muitas coisas fisiologia, como, por exemplo, a tantos metros ali tem uma pressão tal, abaixo disso ele entra em colapso, abaixo disso os alvéolos pulmonares estouram. E aí, assim, é um negócio muito louco, né? E aí, essa menina, namorada dele, começa a estudar e fazer essa prática. E ela viu várias mortes acontecendo do lado dos colegas do cara, porque eles não mentalizavam a sequência. Existe ali uma sequência a ser obedecida. Ó, até tal tanto é um mergulhador tal, até tal profundidade era outro mergulhador. Então, eles vão trabalhando ali diversas profundidades e cada um é especialista em profundidade tal. Muito louco, esse filme é muito louco. E o mais interessante do filme, Paixão Profunda, assistiu, né? Pois é, então o filme ele retrata exatamente esse mergulhador, traz a história. Eu não terminei o filme. Não, mas pode dar o spoiler. História real, né? Então, ela vai, então cada etapa, gente, cada profundidade ali, ela é administrada por um tipo de mergulhador. E lá acontece de vários mergulhadores morrerem, né? Porque dentro do mergulho tem ali também as suas obrigatoriedades de mentalizar o que é para ser feito. Então, todo esporte de aventura, você tem que fazer um mapa do que deve fazer. Tá? Você tem que percorrer esse mapa várias vezes, saber o que fazer, o que não fazer. Ela começa, né, no filme exatamente para ajudar caso ele, né, entre em colapso, que ela tinha socorrista, era como se ela fosse socorrista, né? Exatamente, ele teve isso, exatamente. O filme é muito legal, o filme é bem interessante. Depois como é o nome do filme? Paixão Profunda. Depois, quem quiser assistir, pode assistir, vale muito a pena. Baseado em fatos reais, viu, gente? Aí a gente tem um rapel de frente inclinado. Gente, nesse rapel de frente inclinado, o que vai acontecer? A descida acontece com o praticante de frente, né? Ele desce literalmente com o rosto voltado para o chão. Nesse caso, gente, eles fazem tipo uma descida com os pés apoiados, mas a descida de corpo, tá? De frente. Aí nós temos o rapel de cachoeira, o cascading, os cânions, esses são muito praticados, porque ele vai descer exatamente em locais extremamente difíceis, como as pedras escorregadias, né, das cachoeiras, um local que tem muita imprevisibilidade, e esses pode acontecer ali ter uma tromba d'água, então o tipo de rapel que envolve água é extremamente perigoso, tá? Muito perigoso. Aí nós temos o rapel intercalado. O que é o rapel intercalado? Eles utilizam ali pontos de fixação diferentes e eles podem fazer ali intercaladas,
Nome do filme, gente, corrigindo, é Paixão, não é Paixão Profunda, né? Paixão Sufocante, é isso mesmo. Paixão Sufocante, mas vale a pena assistir, viu, galera? Então, galera, essa rapel intercalado, ele é muito praticado quando se vai fazer em locais que tem difícil acesso, né? Vão alternando ali os acessos. Falamos muito aqui sobre segurança, tá? Então, rapel, assim como vários outros esportes de aventura, existem vários equipamentos de segurança, desde capacetes, tá? A gente tem capacetes, tem cotoveleiras, tem joelheiras, que são apropriadas para o uso. Mas os equipamentos, de fato, do rapel, tem desde uma cadeirinha confortável, tem os freios, as cordas. Então, como é uma prática que envolve equipamentos e vários equipamentos de segurança, tem que ter uma observação desses equipamentos de segurança, como, por exemplo, as cordas. O trabalho com as cordas, gente, vamos dizer, o reconhecimento desse material, identificar se é um material apropriado, não é qualquer corda, não é a corda da rede da casa da tua avó que tu vai usar para fazer o rapel, não, gente, é uma corda apropriada, tá? Não é qualquer corda, é corda, não é corda naval também, já me perguntaram uma vez, professora, pode ser uma corda naval que ela é extremamente forte? Não pode, tá? Existe aí uma regulamentação em relação ao uso do material, aos tipos de materiais, aos tipos de cordas, que são importantes ter essa observação, certinho? Então, tudo que a gente vai levando, né? A gente tem ali, como por exemplo, os capacetes. Vocês vão me perguntar assim, professora, mas eu já vi atletas, pessoas que fazem muita prática, que eles não usam, só usam mal uma corda e consegue descer e tal. Gente, é aquele lance que a gente falou. O que vai fazer a diferença na tua vida é as observações de tudo da prática, tá? A gente tem, infelizmente, uma mania de achar que não vai acontecer com a gente, né? A gente diz assim, mas não vai acontecer comigo, né? Às vezes é só uma irresponsabilidade do material, do equipamento. O equipamento está ali desgastado, danificado. E ali a gente vai ter um manuseio que vai desgastar aquele material, que vai ser perigoso. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com o manuseio de determinados materiais, se ele realmente está apropriado, se não está. Então, essa responsabilidade ela tem que ser encarada de uma forma, vamos dizer, sempre, né? Não dá para você só ter esse medo no início, a gente acaba perdendo o medo, né? As pessoas perguntam, né? Quem vive loucamente, você não tem medo de fazer tal coisa? A pessoa diz, não, não tenho. Né? Porque acha que superou ali o desafio e quer fazer novamente, acha que não vai se repetir, não vai acontecer, tá? Mas fica aqui a dica. O rapel é um esporte muito legal, vale muito a pena vocês conhecerem. E vocês podem acessar aí vários vídeos aí na internet que dá para vocês acessarem, os equipamentos, várias coisas, tá bom? A gente vai finalizando a aula de hoje. Muito obrigada. Beijo no coração de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.